Lucas capítulo 11, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os discípulos dele. Amém? Esse mês o nosso tema, é temático, Nós estamos trabalhando esse mês falando sobre oração. Então todos os pregadores que estão ministrando, desde o primeiro culto até o último culto desse mês, vai estar falando sobre oração. Eu também quero então falar sobre oração, e a minha maior intenção do meu coração nessa noite, alinhada com a vontade do Espírito Santo de Deus, é que eu e você venhamos a entender uma dimensão diferente da oração. Talvez você vai ouvir coisas aqui que é um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ouvir, ou talvez até acostumado a praticar, mas nós precisamos aprender algumas dimensões que a oração nos proporciona e traz para nós a respeito do nosso relacionamento com Deus. Então é uma mensagem mais a nível de ensino mesmo. Então bem, quando nós olhamos para esse texto, algo me chama muita atenção. Lembrando que essa mensagem ela tem aqui resultado de leitura de livros, tópicos de mensagem de pastores que eu acompanho também nas redes sociais, e direções que Deus me deu para colocar aqui nessas folhas aqui. Quando nós olhamos para esse texto, algo me chama a atenção, porque os discípulos de Jesus observam ele orando, e logo em seguida um dos discípulos diz: Senhor, ensina-nos a orar. Mas o que mais me chama a atenção não é a pergunta que é feita, mas por quem é feita a pergunta. Porque se nós olharmos o contexto histórico, geográfico, sociológico, se nós olharmos todo o contexto que envolve os discípulos e as pessoas dos discípulos, nós vamos perceber que esses homens foram criados numa cultura onde oração era algo comum. Essa era a cultura, eles foram criados numa cultura onde havia oração. Muitos deles talvez tinham até orações gravadas na sua mente, orações do Antigo Testamento. Talvez muitos tinham salmos gravados na sua mente. Muitos deles, talvez os seus pais, os seus avós, haviam passado para eles de geração em geração a respeito de oração. E também no Novo Testamento nós percebemos que os fariseus oravam nas ruas, nas esquinas. Então eles tinham um modelo de oração, eles tinham ali algo a respeito da oração. Então não era na verdade para ser uma novidade. Então quando você fala para alguém, me ensina a fazer algo, não significa que a pessoa, quando você fala, me ensina a fazer um bolo, isso não significa que você nunca fez um bolo, ou que você talvez não saiba fazer um bolo. Talvez o seu bolo só não é bom. Amém, irmãos? Então quando os discípulos fazem a pergunta, não significa que eles não sabiam orar. Misericórdia, esses homens andaram com Jesus, não sabiam orar. Nada disso, irmãos. Mas o que chama a atenção é que eles enxergam na oração de Jesus uma dimensão diferente. Eles enxergam na oração de Jesus algo que eles não haviam enxergado em seus pais, algo que eles não haviam enxergado nos fariseus. Eles enxergam uma nova dimensão na oração de Jesus, uma nova forma de comunicar, uma nova intimidade de comunicar. Isso chama a atenção dele ao ponto dele dizer: ensina-nos a orar. Sabe o que eu acredito nesses dias? Há muitas pessoas lá fora dizendo: ensina-me a ter um casamento perfeito, ensina-me a criar os meus filhos, ensina-me a ser bem sucedido financeiramente, ensina-me a orar, ensina-me a jejuar. Há muitas pessoas lá fora fazendo isso, mas o que mais me chama a atenção é que Jesus não apresenta nada teórico, Jesus não apresenta nada teológico para eles. Jesus apresenta uma vida simples, comum e prática. O que eles viram em Jesus não era uma teoria, era uma prática. Igreja, o que nós precisamos mostrar para o mundo nesses dias vai muito além dos nossos conhecimentos, vai muito além da nossa teoria. O que nós precisamos mostrar para o mundo nesses dias é uma vida prática do Evangelho.
Pregar sobre oração é muito bonito, é muito lindo, mas ver alguém orando é melhor ainda. Ver alguém pregando sobre discipulado é muito bom, mas ver alguém praticando é melhor ainda. Então, quando nós praticamos, o que nós percebemos aqui é que o ensino prático falou muito mais forte na vida daquele discípulo, algo que para ele foi diferente. Então eu entendo nesses dias que você vai ser procurado. Você vai ser procurado nesses dias, a sua célula vai ser procurada nesses dias, as pessoas vão te procurar no seu trabalho e vai falar para você: me ensina a ser um homem como você, me ensina a ser uma mulher como você. Eu olho para você, você é diferente, você conversa diferente, você é diferente, me ensina a ser igual a você. Você quer isso para a sua vida? Então você é a pessoa certa para ouvir a mensagem de hoje. A primeira coisa que nós devemos aprender sobre oração, nós vamos agora aprender sobre oração. A primeira coisa que eu e você devemos, eu vou sempre colocar na segunda e na terceira pessoa do plural, amém? Para não ficar lá só no singular, você, você, você. Vamos partir para o nós. O nós me inclui também, amém? Então nós precisamos ver, olha só, a oração não pode ser vista ou interpretada como uma ferramenta de convencimento para mudar a vontade de Deus. Essa é a primeira coisa que nós devemos aprender sobre oração. Oração não é, nunca foi, não é e nunca será uma ferramenta de convencimento para mudar a vontade de Deus. Nunca foi e nunca será. Talvez esse seja o problema de muitas pessoas. Estão olhando a oração por esse prisma, estão olhando a oração por esse ângulo. A oração é uma ferramenta poderosa, a oração é uma arma poderosa, a oração move a mão de Deus, a oração ela... Cuidado, eu já sei aonde provavelmente a mente de alguns já foram. Talvez a sua mente já foi lá em 2 Reis, capítulo 20. Ah, pastor, é verdade. Lá em Reis, fala do rei Ezequias. O profeta Isaías chega na casa dele, lança uma palavra sobre a vida dele, fala: rapaz, a sua casa está em desordem, sua casa está bagunçada. É o seguinte, tenho uma notícia para te dar: você vai morrer. Aí sabe o que acontece? Quando ele sai de lá, pouco antes Deus fala com ele de novo: opa, profeta, volta para lá, fala que o homem não vai morrer mais. Ah, mas o que é isso então? Uma hora Deus falou que ia morrer, aí quando Deus falou que ia morrer, quando o profeta saiu, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Aí como ele foi orar, talvez na sua mente você falou assim: ih, pastor, falei para você. Ele foi orar, e ele orou e Deus mudou de ideia. Diga comigo, só há um tipo de oração que vai levar Deus a mudar de ideia. Quem quer saber qual? Oração de arrependimento. Quando o profeta saiu, sabe o que ele fez? Senhor, me perdoa. Lá o texto não narra a oração dele. O texto não narra de forma clara a oração dele, porque a oração dele começa: Senhor, eu sou bom, eu tenho te servido, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. O texto não narra, mas o contexto da história mostra o maior motivo da oração dele. O profeta condenou quem? Ele ou os filhos? Os filhos, a casa. Sabe o que ele fez? Quando o profeta saiu, ele ajoelhou: Senhor, eu me arrependo, eu arrependo pelo meu pecado, eu arrependo pelo pecado da minha casa. Quando ele fez a oração de arrependimento, na hora, Deus falou para o profeta: a história mudou lá do outro lado, pode voltar lá agora. Você já começou a aprender nessa noite? Já começou a aprender? Então qual é a oração que muda Deus? Qual é a oração que pode mudar a vontade de Deus ou o desejo de Deus? Qual que é, irmãos? Não é oração de pedir carro não, né? Não é oração de pedir emprego não, né?
É a oração de arrependimento. É tão interessante, por que você acha que Deus ouve a oração de um pecador? Ou você acha que Deus só ouve a oração de crente? Não, Deus ouve a oração de um pecador. Mas qual é a única oração do pecador que Deus ouve? Oração do arrependimento. Então Deus ouve a oração do arrependimento. Outra coisa que você deve aprender sobre oração: a oração pode mudar as coisas? Quantos aqui acham que a oração pode mudar as coisas? Levanta a mão. Os irmãos estão com medo. Quantos aqui acham que a oração pode mudar as coisas, irmãos? É verdade. A oração pode mudar as coisas. Mas, acima de tudo, a oração deve mudar o coração dos homens. A oração pode mudar as coisas? Pode. Mas, acima de tudo, a oração deve mudar o coração dos homens. A oração deve mudar o meu coração e o seu coração. Por que eu estou falando isso para você? Porque aqui pode ser um impasse na sua vida espiritual. Você gasta mais tempo orando por coisas ou orando por pessoas? Quer medir sua fé? Agora. Você gasta mais tempo orando por coisas ou por pessoas? Quando você vai para a presença de Deus, meia hora na presença de Deus, com quem você gasta mais tempo? Com coisas ou pessoas? Ai, Senhor Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Ai, Pai, me dá isso, me dá aquilo, me dá, danoninho, dá. E você vai com essa oraçãozinha, me dá. Aí está faltando 3 minutos para acabar a oração. Você, Pai amado, poderoso, até a voz do crente engrossa. Aleluia, nesta manhã eu oro por aquela vida que está lá na cela. Aleluia. 25 minutos orando por coisa. Aí eu te faço uma pergunta: coisa vai para o céu? Coisa vai para o céu, irmão? Carro vai para o céu? Casa vai para o céu? Primeiro que você não precisa, porque lá já tem uma. Jesus falou que foi para construir nossa morada lá. Carro você não precisa, porque lá vai ter o Uber espiritual, anjo carregando você de um lado para o outro. Eu estou ensinando você sobre oração. Gaste tempo orando por pessoas e não por coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Gastai com pessoas, investir em pessoas, orai por pessoas, e as outras coisas eu irei acrescentar. Quer ter uma manhã abençoada? Sabe qual é a sua primeira oração? Não faça aquela: Senhor, nessa manhã abre as portas do meu emprego, abre as portas do meu trabalho. Hoje eu vou vender demais, hoje eu vou bombar, hoje eu vou explodir, hoje o dia vai ser poderoso. Não, comece a fazer uma oração diferente. Pai, nessa manhã eu quero orar por essa fulana pecadora. Eu quero orar por essa irmã. Meu Deus, ela está passando por isso, ela está passando por aquilo. Pai, alcança ela, alcança a família dela. Faz essa oração para você ver. Enquanto você trabalha por pessoas, Deus trabalha por você. Enquanto você está pensando em pessoas, Deus está pensando em você. Enquanto você está pensando em pessoas, Deus está pensando no seu emprego, Deus está pensando no trânsito, Deus está pensando em tudo. Mas eu e você precisamos pensar em pessoas. Amém? Está aprendendo? Amém. Aleluia. Se não tiver, eu volto para o início. Quero levar você agora a entender algumas dimensões poderosas da oração. Existem alguns tipos de oração, é verdade. Oração de gratidão, oração de adoração, oração de guerra, oração de intercessão, oração de arrependimento e por aí em diante. Existem vários tipos de oração, vários. Mas a que eu quero me deter aqui nessa noite, talvez seja propriamente a do arrependimento. Então vamos lá no primeiro tópico. Orar é derramar na presença de Deus. Vamos lá comigo, lá para o Salmo, vamos lá rapidinho. Nós vamos ter que movimentar a Bíblia aqui hoje muito rápido, porque são muitos versículos, eu não vou conseguir falar todos com os irmãos, não vou. Salmo 147. Talvez Deus já até falou com você nessa noite. Você vai parar de orar por coisas, vai orar menos. Não é que você vai deixar de orar, é que você vai orar menos e vai investir em pessoas.
Olha para a vida de Jesus, olha para o ministério de Jesus. Ele gastou mais tempo orando por pessoas ou por coisas? Pessoas. Então vamos lá, Salmo 147, versículo 3: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Irmãos, quando a gente fala de dimensão de oração, quando eu falo de ter um coração, ou derramar um coração na presença de Deus, eu sei qual foi a primeira coisa que talvez veio na sua cabeça. Quando nós falamos de derramar na presença de Deus, a primeira coisa que vem é lágrima, grito, choro. É a primeira coisa. Quando fala assim, derramar na presença de Deus, a primeira coisa que vem é choro. O primeiro sinal é o sinal ativado da alma. A primeira coisa que eu falo assim, derrama na presença de Deus, a primeira coisa que dá um sinal é a alma. Choro, grito, espero, se jogar. Essa é a dimensão que muitos têm, de entrar na presença de Deus, de se derramar na presença de Deus. Mas eu quero levar você a ver uma outra dimensão. Não que essa não exista, mas eu quero levar você a ver uma outra dimensão, uma outra forma de se chegar na presença de Deus. A verdade, irmãos, é que essa dimensão, poucos entendem ela. Essa dimensão que eu vou mostrar para você de se derramar na presença de Deus, é a mais importante, mas poucos conhecem ela. Sabe por quê? Porque o nome dela chama-se transparência. O nome dela é transparência. Esse derramar na presença de Deus que eu vou falar para você, chama transparência, e a Bíblia fala que aqueles que são quebrantados de coração, que se jogam nele, são curados, são sarados. Agora eu vou te perguntar uma coisa muito simples. Se você chegar no médico, os homens por exemplo, se você, está um sinal muito forte, eu acho que é microfonia, se você chegar no médico, sentar de frente com ele e ficar lá, o que você tem? Você tem o quê? Você veio aqui fazer o que então? Sentindo dor? Alguma coisa está doendo? Não vai acontecer nada. Assim é esse derramar aqui que eu estou querendo falar para você. Esse nível de derramar na presença de Deus que eu estou querendo falar para você, sabe qual que é? É o nível do debate. É o nível do debate. É o nível do questionamento. É o nível de você, esse momento, se debater com ele, falar com ele, se questionar. Pastor, misericórdia, esse é o problema. É porque nós olhamos para a palavra de Deus e nós percebemos alguns homens orando, mas nós não damos atenção para o tipo de oração que esses homens estão fazendo, e nós queremos chegar sempre à presença de Deus, com aquela oração, papai, magnânimo, lindo, poderoso, maravilhoso. Isso é errado? Não, só estou querendo mostrar um outro lado, verdadeiro, que vai mudar a minha vida e sua vida. É o lado da transparência. Não adianta você reclamar para a sua esposa, desabafar para a sua esposa, desabafar para os seus filhos, para o patrão. Não adianta questionar o vizinho da esquerda, da direita. Não adianta questionar discipulador. É para Deus que eu e você temos que nos derramar. É para Ele. É para Ele que você tem que falar. Deus, eu estou chateado, eu estou nervoso. Eu cheguei no culto hoje, eu estou nervoso, eu não aguento olhar para a cara daquele irmão. Deus, mas quando eu olho para a cara daquele irmão, me segura papai, me segura papai. Vou te mostrar uma oração. Olha aqui, Abacuque capítulo 1, não tenta procurar não, que você vai demorar meia hora para achar isso aí. Nem tenta. Olha a oração do Abacuque, porque você só conhece a outra. Me abençoas. Todo mundo só conhece a outra oração de Abacuque. Me abençoas. Só essa. Mas você conhece essa aqui? Olha a oração do cara. Dá uma olhadinha para você ver. Eu vou até colocar um tom de nervoso aqui, para você entender a oração dele. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que me ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Só não está vendo isso não?
A luta, o conflito está por todo lado. Todo mundo está vendo essa desgraça, só o senhor que não está vendo. E eu estou nervoso. E ele continua. E vai fazendo a oração. Aí no versículo 12 ele entra com a segunda queixa, com a segunda reclamação. Aí sabe onde eu quero levar você a entender aqui agora, querido? Não censure a sua oração. Fala tudo. Rasga o verbo para Deus, abre o seu coração para Deus. Mentir para Ele para quê? Esse é o problema, irmãos. Nós precisamos nos derramar na presença de Deus de forma sincera, de forma pura. Sabe quando é que a minha vida foi transformada? Sabe por que eu estou pregando isso para você? Porque foi no momento mais difícil da minha vida que eu fiz esse tipo de oração. Foi aqui que eu encontrei o caminho, foi aqui que eu encontrei a saída, porque até então eu ia para a presença dele. Papai, o senhor me conhece, o senhor sabe do meu trabalho, o senhor sabe o que eu fiz, o senhor sabe de tudo que eu já projetei, agora nessa hora o senhor vai me abandonar? Toma tipo, rapaz, faz a oração verdadeira, faz a oração de verdade. Senhor, eu não merecia nem estar aqui, porque eu sou um pecador miserável. Naquela hora eu me senti o Jacó, mas ninguém quer ir para a oração como Jacó, quer ir só como Paulo, Sara, Jesus. Nós precisamos orar, irmãos, e às vezes se abrir para Deus. Olha a oração de Moisés para Deus. Papai, esse povo que o senhor me deu é uma piada. O povo difícil, esse povo da luz para os povos. Como é que atravessa o deserto? Porque esse povo é difícil demais, esse povo aí. Estou tão nervoso. Tira a minha vida, arruma outro para levar esse povo. Eu não vou levar esse povo da luz para os povos, não. Arruma outro. Eu prefiro morrer do que levar esse povo. Quem fez essa oração? Quem fez essa oração, irmãos? Moisés. Agora eu e você não, está com problema, chega diante de Deus, abre a porta, problema, fica do lado de fora, é para ele, irmãos. Eu vou te dar um exemplo simples. Imagina você fazendo essa oração agora. Imagina você no terminal, quem pega ônibus aqui de manhã, imagina você naquele terminal, para subir naquele ônibus, empurra para cá, empurra para lá, um pisa no seu pé, outro pisa no seu braço, outro pisa na sua cabeça, e vai daqui, dali, vai te empurrando. Aí imagina você vai entrar no ônibus, Pai amado, aleluia, graças eu te dou por esse poderoso livramento que o Senhor me deu. É lá que você vai fazer esse tipo de oração? Não. Você entra no ônibus, gruda naqueles ferros lá, aí entra um maior do que você, arregaça o braço em cima da sua cabeça. Você vai fazer essa oração dentro do ônibus? Senhor, a tua palavra diz que eu não serei atingida, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas a tua serva não será abalada. Você vai fazer esse tipo de oração no ônibus? Vai, Rosana? Você vai fazer esse tipo de oração? Você vai fazer guerra espiritual lá no terminal? Em nome de Jesus, solta demônio, sai capeta, sai para lá, sai para cá, eu te repreendo agora, motorista, sai da vida. Você vai fazer isso, irmãos? Vai fazer? Quem vai fazer essa oração lá? Vai fazer? Não. Então a oração do pecador você vai fazer lá onde? Eu duvido que você vai ter coragem de chegar na igreja, sentar aí, levantar as mãos. Pai, eu sou um miserável pecador, eu sou um adúltero, eu sou um masturbador, eu sou um ladrão, eu sou uma ladrona. Você vai fazer esse tipo de oração aqui dentro, irmão? Não. Você vai fazer aquela que impressiona. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, porque você foi ensinado assim. Por isso que eu estou te mostrando uma outra dimensão. Se tem alguém que nós temos que ser verdadeiros, é com Deus. E aonde a Bíblia aponta esse tipo de oração? Aonde que ela é feita? Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, em secreto, fecha a porta e põe a pipoca para estourar lá dentro. É lá. É lá, entra na tua casa, fecha a porta, fala para o esposo: se você entrar aqui, eu te quebro aqui, não entra aqui não. A briga é comigo e com ele aqui, não entra aqui não.
Enquanto eu e o pai não resolver, não entra menino, não entra ninguém aqui não. Vai sair fumaça daqui, vai sair fogo, mas eu vou sair daqui curada, eu vou sair daqui transformada. É por isso que a igreja não muda. A igreja não muda porque pessoas não mudam. As mesmas práticas, os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas libertações nunca mudam. Sabe por que não muda? Porque não muda a atitude diante de Deus. E a atitude diante de Deus tem que ser essa. Vai para a presença dele, fecha a porta e fala: eu estou revoltada. É hoje, pai, é hoje. Eu estou chateado. E ele vai ficar lá. Põe para fora. Vai pondo. Vomita. Vai vomitando. Mas é nesse lugar da oração que você sai vitorioso, que você sai vitoriosa. É nesse lugar, porque nesse lugar há uma canção: há um lugar, e eu só sei até aqui. Há um lugar. Esse lugar não é o lugar da hipocrisia, é o lugar do derramar, é o lugar da verdade. E eu vou te fazer uma pergunta: quando você chega na sua casa, você tira a roupa e fica peladão na cozinha? Não, né? Aonde você tira a roupa? Então a irmã ali que balançou a cabeça, deve ser nudismo, praia de nudismo. Mas você chega na sua casa, você tira a roupa aonde, irmãos? No quarto. É no quarto. Você fica pelado no quarto, você fica andando peladão. Peladão na casa, para lá e para cá. Pastor, na minha eu ando, é só eu e minha esposa. Tudo bem, você entendeu onde eu quero chegar? Dá brecha não. Aonde você dorme na sua casa? Você dorme na mesa de jantar ou você dorme no quarto? Tá bom, irmão, eu entendo. De vez em quando as mulheres põem algum para dormir na mesa, no sofá também. Não levanta a mão não. Mas é comum você trocar de roupa no quarto. É comum você dormir no quarto, porque o quarto é o lugar da sua intimidade. Lá que é o lugar da sua intimidade. Então se você tem intimidade com Deus, você tem que ir para o quarto. Eu lá em casa, na verdade, eu não tenho esse espaço assim, às vezes do quarto. Eu gosto muito, às vezes, da minha sala ali. O quarto pode ser qualquer lugar, irmãos, que seja um lugar íntimo para você. Não precisa ser só o quarto da sua casa, não. Mas de vez em quando eu chego aqui de manhã, eu fecho a porta, ali, tranco a porta, apago a luz e eu vou para aquele momento. E naquele momento, a primeira coisa que eu faço é ter uma conversa séria com o Pai. Quantos querem ter uma conversa séria com o Pai a partir desses dias? Outra coisa interessante, abra comigo no Salmo 139. Se o primeiro passo da oração é ensinar eu e você a conhecer a Deus, qual seria o segundo? A oração nos ensinar a conhecer a nós mesmos. Se o primeiro ponto da oração é me levar a conhecer a Deus, o segundo ponto da oração é me ensinar a eu a conhecer a mim mesmo. Salmo 139, versículo 23 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conheces as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta, algo que te ofende, e dirija-me pelo caminho eterno. Olha só, irmãos, olha a oração do salmista agora: sonda o meu coração, vê se há em mim algo errado, vê se há em mim algo imperfeito. Aqui ele está orando por pessoas, ele está fazendo guerra espiritual, ele está orando por alguma guerra espiritual, ele está orando aqui alguma gratidão. Não, ele está fazendo uma oração que vai sondar ele mesmo. Ele está fazendo um tipo de oração que vai mostrar quem ele é de verdade. Se tratando de oração, 3 coisas que eu e você devemos saber a nosso respeito. 3 coisas. 3 coisas que eu e você devemos saber a nosso respeito. Primeiro, diga comigo: a força. Que força é essa, irmãos? A força, a fraqueza e as motivações. São 3 coisas que o homem e a mulher têm que saber a respeito dele: a força, a fraqueza e as motivações. Então quando eu oro, quando eu vou para o quarto,
ou para qualquer outro lugar, quando eu vou para a presença de Deus, quando eu entro nessa presença, nessa intimidade com Deus, 3 níveis eu vou revelar e vão ser revelados sobre mim: a minha força, a minha fraqueza e as minhas motivações. Sabe por quê? Porque a oração revela quem eu sou. A oração revela quem eu sou. A oração vai revelar quem nós somos. Primeiro, é importante que você conheça a sua força. Isso é bom. Você precisa conhecer a sua força, o potencial da sua força. Você precisa conhecer. Mas eu quero te dizer algo: mais do que conhecer a sua força, você deve conhecer a sua fraqueza. O diabo não vai atacar você na sua força, ele vai atacar você na sua fraqueza. O diabo não vai atingir você naquilo que você é forte, ele vai atingir você naquilo que você é fraco. E os cristãos têm crescido dentro de uma ideologia, dentro de uma teologia, de um ensinamento da força, e se esquecem da fraqueza. Por quê? Porque eles entendem que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 12:9, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se é na fraqueza que eu vou descansar, é na fraqueza que eu vou ficar de boa, porque é na fraqueza que vai manifestar o poder dele. Não é nesse contexto que o texto está dizendo isso. Não é nesse contexto. Não é no contexto de descuido que está dizendo isso. Não. Quando você ouvir falar é na fraqueza que o poder vai se manifestar, o contexto é outro. Chama-se contexto de dependência de Deus, e não de lerdeza. Se você quiser anotar, para depois você colocar sobre força, Salmo 18, versículo 32, e Salmo 28, versículo 7, fala do Senhor, da força dele sobre nós. Mas é interessante, irmãos, Salmo 20, versículo 7, o salmista diz: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas a nossa força vem do Senhor, e é no Senhor que nós confiamos. Da onde que ele diz que vinha a força dele, irmão? Do Senhor. E é interessante que ele está dizendo: uns confiam em carro e em cavalos. Ele está falando de um exército, mas em contrapartida ele também tem um exército também. O que o texto quer dizer de uma forma muito clara, a interpretação muito clara, é uma só: eu também tenho exército, eu também tenho cavalos, eu tenho carros. A minha diferença entre eu e os demais é que eles confiam nisso, e eu confio no Senhor. Você confia em quem? Da onde é a sua força? Da onde vem a sua força? E muito mais do que conhecer a sua força, você deve conhecer a sua fraqueza, os seus pontos fracos. Crente tem pontos fracos, e os pontos fracos devem ser conhecidos. E aonde que o ponto fraco é conhecido? Na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas como que Deus vai revelar as minhas fraquezas? Só quando eu for sincero com Ele. Quando eu for para o quarto para discutir o relacionamento. Como é que é o nome que fala quando o esposo vai discutir com a esposa? Bem, DR, né? É a DR, né? Então, de vez em quando você vai para a presença de Deus para ter essa DR com Ele, essa coisa resolvida, porque o cristão precisa ser resolvido. Quando você vai para a presença dEle se resolver, Ele vai mostrar as suas fraquezas. Ele vai mostrar. E outra coisa que você deve saber também é as suas motivações. Olha o Salmo 139, olha o versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. As nossas ações, eu já falei isso aqui, motivação. Motivação é um motivo acompanhado de uma ação, ou uma ação que vai gerar um motivo. Então, se é dessa forma, sempre as nossas ações vão revelar um motivo. Sempre a minha ação e a sua ação vai revelar um motivo. Ações corretas vão gerar o quê? Ações corretas vão gerar o quê? Motivos corretos. Ações erradas vão gerar motivos errados. Igreja, nós precisamos constantemente fazer uma autoavaliação de nós. Nós temos que fazer constantemente uma autoavaliação de nós mesmos. Mas
Fazer uma autoavaliação de si mesmo às vezes é enganosa, porque nós mentimos para nós mesmos, nós sabotamos a nós mesmos, nós temos mania e o hábito de sabotar a nós mesmos, dizendo para a pessoa, quando ela está feia, você fala que está bonito. Mentira, fala que está feio, está feio. Não gosto, eu gosto sim, não gosta. Então nós temos essa mania de nos autoavaliar, e nós nos autoavaliamos sempre de uma forma correta. Sempre você está bonito, sempre você está bom, sempre você é o melhor, você é a melhor. Você é o melhor em tudo, você é a melhor em tudo. Você se acha melhor em tudo, em tudo. Essa é a sua autoavaliação. Agora tem uma questão, por isso que eu falo, irmãos, que a nossa oração, ela vai testar a nossa motivação. É na nossa oração, é no quarto que nós vamos ser testados diante de Deus. Sabe por quê? Muito simples. A palavra de Deus fala que Ele nos examina. Sabe o que acontece no quarto? No quarto você vai encontrar um ser muito maior do que você e eu. No quarto você vai encontrar uma pessoa conhecida como soberano. E Ele é soberano. A vontade dEle está acima da minha e da sua. Aí sabe o que acontece na oração do quarto? É porque lá você vai encontrar um Deus que pensa diferente de você, sonha diferente de você, projeta coisas diferentes de você, executa diferente de você, discorda de você e de mim. E aí? Você quer ter um amigo desse? Sabe quais são os melhores amigos? Eu tenho aprendido na minha vida. Os meus melhores amigos são aqueles que olham no meu olho e falam: você está errado nisso, nisso, nisso e nisso. O resto eu sei que não são amigos. Falsos amigos. Quando você vê alguém que anda com você do seu lado, bate a mão no seu ombro, está vendo a sua desgraça, está vendo o seu erro e está dizendo nada, não fala nada, não é amigo. Não é amigo, é inimigo. Porque o amigo que é verdadeiro, doa quem doer, ele vai olhar para você: está errada, você está errada. Não quero ser sua amiga, te lasca, mas você está errada. Vai te lascar, está errada. Vai para o inferno e chega lá, a culpa não é minha. Está precisando de gente assim. E Deus é assim. Quando você entra para o quarto com aqueles argumentos assim: oh, magnânimo papai, eu sou o ser perfeito. Cala a boca, você está errado. Mas a gente não quer isso. A gente não quer esse relacionamento com Deus. Sabe por quê, pastor Terezinha? Porque o ser humano não gosta de ser contrariado. Contrariou o bichinho, não volto mais, não falou um negócio, não gostei. Se você não gosta de ser contrariado, busca outra coisa para fazer, menos ser crente. Quer ser contrariado não? Então volta para qualquer lugar. Mas crente você não vai dar conta de ser não. Porque ser crente é ser contrariado. Jesus disse para os discípulos: vocês vão ser contrariados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser massacrados, vocês vão ser contrariados. Quer ser contrariado não? Então vai ser qualquer coisa, menos cristão. Porque ser cristão é ser contrariado. É ser contrariado. Estou tão magoado com Deus. Deus falou uma coisa que eu não gostei. Senti no meu espírito. Nosso pastor Zé Carlos falou um negócio: esse é o último domingo que eu vim aqui. Vai com Deus. Mas pelo menos eu te falei uma verdade. Você acha que a minha vida mudou por quê, irmãos? Você acha que a minha vida mudou por quê? Porque alguém chegou em mim e ficou batendo a mãozinha no meu ombro? Não, porque alguém chegou em mim e falou a verdade. Minha vida mudou porque alguém chegou em mim e falou a verdade. Eu vou falar porque você precisa ouvir. Querendo ou não, baixa a orelhinha e vai me ouvir. E quando você ouve o que precisa, as mudanças são instantâneas. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Estamos falando de oração, amém? Estamos falando de oração. Isaías 55, versículo 8. Diz assim: os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Então o pensamento de Deus é maior do que o meu e o seu, meu irmão.
Enquanto você está vindo com a mandioca para descascar, Deus já está com o mané pelado pronto há muito tempo. Sabe essas orações? Tem gente que faz umas orações interessantes, né? Senhor, Tu sabes que eu vou sair de casa agora. Guarda a minha ida até o trabalho. Você acha que Ele não sabe que você vai trabalhar, não? Você acha que Ele não sabe, não? Seria o contrário, não? Pai, obrigado, porque eu sei que daqui no meu trabalho já está tudo resolvido, já está na mão do Senhor. Você viu a diferença? A mesma oração, só com palavras diferentes. Com palavras diferentes. Vamos continuar. Orar é submeter a minha vontade à vontade de Deus. Irmãos, é aqui que muitos pecam. É aqui que o pepino vem. Orar é submeter a minha vontade à vontade de Deus. É aqui que a coisa pega, porque o ser humano tem dificuldade de submeter. O ser humano tem uma dificuldade de submeter. Nós seres humanos, temos dificuldade de submeter. A palavra de Deus fala: se nós, irmãos, temos um relacionamento indiferente com os homens, imagina com Deus. Como que eu vou falar que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Então a verdade é uma só, irmãos. Se nós não entendemos Mateus 26, 42, quando Jesus disse: olha, Pai, esse negócio está difícil, esse negócio não é fácil, essa missão não é tão fácil, não é igual eu pensei que ia ser, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Romanos 12, versículo 1 e 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da palavra, transformai-vos a vossa mente. Sabe qual é a mente que consegue fazer a vontade de Deus? Sabe qual é a mente que ora? Só tem uma mente que ora e que faz a vontade de Deus. Sabe qual é? A mente que é transformada. Como que nós transformamos a mente? Primeiro passo: eu preciso entregar minha vida para Jesus. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, João 8, 30 alguma coisa: conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro processo. Segundo processo: conforme eu vou caminhando com Deus, conforme eu vou tendo intimidade com Deus, o próprio Deus vai tratando com a minha vida, vai me limpando, vai trabalhando o meu coração. Por quê, irmãos? Nós precisamos entender uma coisa: a vontade de Deus passa por 3 elementos. A vontade de Deus passa por 3 elementos. Primeiro, Deus pode te dar 3 tipos de resposta. 3. Primeiro, Ele pode falar para você sim, não ou espera. Quem gosta de ouvir um sim de Deus? Quem gosta de ouvir um não de Deus? Já diminuiu até o amém, está vendo como é que é? E a canção? Se for curado, Ele é. Se não for, Ele continua sendo Deus, né? Se a vitória vier, Ele é Deus. E se não vier, se o emprego vier, Ele é Deus. E se a vitória não vier, percebeu? Ninguém do seu lado canta assim, não? Na hora do se vier, Ele é Deus. Não vier, meu Deus. Sabe qual é as mentes que respeitam o não de Deus? Só mente transformada. Mente medíocre, mentezinha mequetrefe, não consegue entender essas coisas, não. Não consegue entender. Não consegue. Só mente transformada, cristão transformado, cristão remido e lavado no sangue do Cordeiro, consegue entender o não de Deus. Falou para Paulo. Paulo falou assim: eu vou pregar em tal lugar. O Espírito Santo falou assim: fica quieto aí, rapaz, você não vai pregar em lugar nenhum. Falou para o Paulo, pastora Cris, para o Paulinho, apóstolo Paulinho: eu vou pregar em tal lugar. Vai não. Não vai não, pode ficar quietinho aqui. Mas quando Deus fala para mim, para você: não vai, eu vou. Eu vou. É o inimigo, eu vou.
vai cair com a cara no buraco e lasca. Tem muita gente se lascando, porque não sabe discernir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não discerne no terminal, a vontade de Deus você não vai discernir em qualquer lugar, a vontade de Deus é discernida, treinada, aprendida, de joelho, clamando e dizendo: eu não mereço, mas o Senhor é Deus. É lá. Amém. E o espera. Esperei no Senhor com paciência, e Ele ouviu o meu clamor. Mas o que ele fez? Esperou. Se tem uma coisa que o ser humano gosta é de esperar. Misericórdia, Pai amado. Cai por terra os inimigos de Deus. Ônibus dos infernos que não chega. Misericórdia, solta, capeta, esse ônibus. Deus do céu, o culto passou 10 minutos, hoje de manhã passou 10 minutos, já tinha um rapaz, misericórdia, 10 minutos, gente, 10 minutos, já passou, gente, pelo amor de Deus, está certo mesmo, passou mesmo, meu bem, 10 minutos. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Se alguém está te ensinando essas oraçãozinhas, Nissime hoje, orou agora, aconteceu depois, irmão, vigia com isso. Em algum momento vai acontecer, vai, porque Deus é soberano, mas nós precisamos entender que nem sempre é assim. Vai ter oração que você vai fazer e Deus vai falar assim, agora fica caladinho, daqui 3 anos eu te respondo. Ai meu Deus, Pai, mas eu preciso para amanhã, eu orei pedindo para amanhã, mas já estou chegando nos 40, mas como é que faz? E o Rebeco, Isaac, como é que faz? Só daqui 10. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Cai por terra, Satanás. Eu ouso a dizer que essa geração ouve mais a voz do capeta que a voz de Deus, sabia disso? Estou dizendo a igreja não, estou dizendo essa geração. Sabe por quê? Porque não tem intimidade. Quem tem intimidade é diferente, Rosana. Quando você olha para o Davi, que jeitinho dele, né? Precisa falar para ele não, fofoqueiro, já tem lá o vídeo gravado. Vai fofocar para ele não. Estou brincando, viu, irmão? Mas o que acontece? Quando você olha para o Davi, você conhece. Só de você olhar para ele, só o jeitinho dele, você já sabe o que ele quer, não é verdade? Porque você convive com ele. Quanto mais você convive com Deus, você sabe o que Deus quer, irmão. Você sabe, você fala de intimidade. Você já vai para o quarto, você já vai sabendo o que Deus quer. Isso fala de intimidade. Intimidade. Orar é aprender a desejar. Vamos lá para o Salmo 37. Salmo 37. Está aprendendo, irmão? Salmo 37, versículo 4. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu. Olha que lindo, hein? O Senhor atenta os desejos do coração, pastor Eugênio? Atenta, não atenta? Responde? Responde, não responde? Mas o que diz primeiro? O que diz primeiro? Agradar primeiro. Isso fala de intimidade. Por que eu devo ter intimidade com Deus? João 15, versículo 5. Ele diz aí na parábola da videira: aqueles que estão em mim, eu estou nele. Aqueles que permanecem em mim, eu permaneço neles. E no versículo 5 ele diz: porque de mim nada podeis fazer. Ou seja, tudo é Ele. De mim nada podeis fazer. Resumindo, eu e você não podemos fazer nada se não for através dele. Eu vou contar 2 segredos para você aqui. Pastor, eu me derramo na presença de Deus. Sei que você falou, já faz.
Eu me conheço, que eu vou para a presença de Deus, eu me conheço, o negócio está zero bala. Esse que o senhor falou de desejar também, é porque eu não tenho tempo. Se eu tivesse, eu ia entrar nos versículos aqui, mas a palavra fala que o nosso coração deseja coisas ruins. Nem sempre o desejo do nosso coração é bom. É por isso que muitos não entendem. Pastor, mas a palavra de Deus fala que tudo quanto nós orarmos, Deus vai dar. Sim. Há alguma mentira lá? Não, só tem um princípio. Pedis e não recebeis, porque pedis e pedis mal. Há uma mentira, ele falando que não vai dar? Não, só tem um princípio que não é cumprido. Pede, pede mal. Por isso que não recebe. E quando é que eu peço mal, pastor? É quando as minhas motivações estão erradas. É quando as minhas motivações não condiz com as motivações de Deus. Por isso que eu não recebo. Agora, se você fez todas essas coisas, está dizendo, pastor, mesmo assim, eu faço tudo isso, mas mesmo assim eu estou sentindo que eu não estou sendo abençoado, eu estou sentindo que a minha oração não está chegando aos céus. Eu quero contar uma historinha para você. Abre comigo lá em Deuteronômio, capítulo 1, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 43, 45, diz assim: eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor, e com presunção subiram à região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e arrasaram desde Seir até Ornã. Olha só, sabe o que aconteceu aqui? Eu vou te contar um segredo agora, do motivo pelo qual talvez a minha oração e a sua oração não esteja sendo respondida, mesmo diante de fazer todas as outras coisas que eu falei. Há um princípio que é quebrado, é o princípio da desobediência. E agora eu vou trazer o contexto para você. Olha onde está o contexto. Vai para o 34 agora. Vamos para o versículo 34. Vamos analisar o contexto agora. Quando o Senhor, no versículo 26 já começa a rebelião. Mas vamos para o 34. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a terra boa que jurei aos seus pais. Ele faz um parênteses, exceto Caleb e Josué. Até o Moisés caiu de gato nisso aqui, até o Moisés levou também. Olha o versículo 37, sobrou até para o Moisés também. Por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim. Eu não tinha nada a ver com o pepino, mas ele irou contra mim também e disse: você também não entrará na terra. Até o Moisés levou também. Cuidado, cuidado com pessoas desobedientes. Quando você anda com pessoas desobedientes, o pepino sempre sobra para você também. É incrível, o raio bate na pessoa e pega em você também, é um problema muito sério. Olha o 40, olha o que Deus tinha falado para eles. Mas, olha agora, mas quanto a vocês, deem meia volta, partem de volta para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O que Deus tinha falado? Não vai ninguém de vocês, pega o beco, volta todo mundo para trás, nenhum é para ir. Olha os bichinhos teimosos aqui, ó, olha os crentes teimosos. O crente teimoso, olha o 41. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Sabe o que é que aconteceu aqui? Deus havia falado: não vai ninguém. Dessa geração aqui, ninguém vai, ninguém é para subir. Quando Deus virou as costas, o que eles fizeram? Pegou as armas e falou: Moisés, esse Deus não está aí com nada, vamos pegar as armas, vamos para a guerra, vamos pôr para quebrar, nós vamos arrebentar com tudo aqui, Moisés, manda ver. Sabe o que aconteceu? Eles foram, e o texto diz que o quê? Eles foram o quê? Massacrados. O exército inimigo parecia um enxame de abelhas.
Meu irmão, pode ser que alguma coisa não está dando certo na sua vida, sabe por quê? Você está andando debaixo do princípio da desobediência. Não há oração que funciona debaixo de um ambiente de desobediência. Não há oração que vai trazer resultados. Se alguém te ensinou isso, é um mentiroso, isso é uma heresia. Nós temos que estar debaixo de um ambiente de obediência a Deus e a sua palavra. Deus não vai abençoar debaixo da desobediência. Temos que ser obedientes a Ele e a sua palavra. Aí sim, levanta a mão, a bênção vem. Ora, a bênção vem. Ora de manhã, a bênção vem. Ora à tarde, a bênção vem. Ora depois do almoço, a bênção vem. E o que está do seu lado está lá desobediente. Misericórdia, mas que irmã vitoriosa é essa? Ela ora 2 horas, eu oro 4. Por que ela tem vitória e eu não tenho? Porque ela é obediente, você não é obediente. Tem outro também. Lá em 1 Pedro fala também. O casal, quando está brigado, nem a oração dele chega aos... Nem a oração dele funciona. Pastor, graças a Deus que eu não sou casado, eu sou jovem. Honra pai e mãe? Se não honrar pai e mãe também, o pau quebra para o seu lado também. Não honra pai e mãe também, não vai para você também não. Você também roda também. Talvez você pense, não sou casado, minha oração está um fogo. Está nada. Se não honra o papai, não honra a mamãe, sua oração também, fechado. Aí você não sabe. Aí às vezes você não sabe, é mal instruído. Porque você ora e não acontece. Aonde está o problema? A desobediência. E só mais um. Isaías 58, 9. Isaías 58, 9. Isaías 58, versículo 9. Eu quero te dar outra razão, porque a oração às vezes não é respondida. Diga comigo, igreja, bem forte. A falta de amor ao próximo impede que as orações sejam respondidas. Vamos ler então? A partir do 9. Aí sim, você clamará ao Senhor, você orará ao Senhor, e Ele te responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, estou aqui. Olha a condicional agora, olha a condição. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Olha o 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Irmãos, algo forte aqui agora, viu? Você percebeu o versículo 9? Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, e eu quero ficar com os dois últimos, dedo acusador, falsidade no... Eu vou te mostrar porque que às vezes a nossa oração não funciona. Cara, isso aqui, ó. Primeiro, irmãos, quem é o acusador na Bíblia? É o diabo. Então não queira fazer o papel que é dos outros, não. Não queira pegar o papel que é do diabo, não. Acusador é o trabalho dele. Mas infelizmente tem um grupo de crente acusador que eu vou te contar um negócio. Está tomando o lugar do inimigo. Olha o problema agora, irmãos. Essa é a vida cristã. Estou falando do dia a dia nosso agora, ó. Pai, abençoa essa célula, abençoa essa irmã, me abençoa. Tem gente que ora tanto que Deus abençoa o Senhor mesmo, abençoa o Senhor mesmo. Eu perdoo o Senhor, Deus, eu perdoo o Senhor. Tem gente que perdoa até Deus, e vai orando, aí começa, e se joga, e se derrama, e se quebranta, aí esqueceu de ler Isaías 58, e se derrama, papai,
Pai, mas levanta dali, e já sai lá fora. Está vendo? Está vendo? Não é crente nada. Não tem vida com Deus não. Essa irmã está passando por uma luta. Nossa, irmão. Nós precisamos cuidar mais da nossa vida, irmãos. Não adianta ir para a presença do autismo, chorar, babar, derramar, e já levanta apontando o dedo, fulano, beltrano, vamos cuidar mais da nossa vida, irmãos. Dedo acusador, a igreja está cheia de crente acusador, passa a vida toda acusando na vida dos outros, apontando na vida dos outros, delegando as coisas na vida dos outros. Se tivesse buscando mais de Deus, gastando mais tempo em oração, sua vida estava melhor, a minha estava melhor. Vamos gastar mais tempo com a nossa vida, e deixar que os outros cuidem da vida deles. Não é uma apontação de dedo, aponta daqui, aponta dali, dá tiro daqui, dá tiro dali, aí fica pensando, pô, mas minha oração não é respondida. A minha oração não é respondida, sabe por quê? Já sai da oração com falsidade no falar. A paz do Senhor, minha amada, como é que você está, minha linda? Vai mentir para o capeta lá longe, você não gosta dessa irmã não, você não gosta não, você dessa irmã, mas estava lá na presença do Altíssimo. Irmãos, até quando nós vamos viver um evangelho barato desse, um evangelho mentiroso desse? Eu já fui mentiroso, eu sei do que eu estou falando. Um evangelho de hipocrisia, abraçando as pessoas dentro da igreja. É melhor você chegar e falar assim, irmão, quero te falar um negócio. Até no final do ano de 2017, não vou com a tua cara, eu não gosto de você, irmão, mas eu vou te falar um negócio, eu estou lutando, eu estou vencendo, eu passava até longe de você, hoje eu já passo até mais perto, até no meio do ano eu vou vencer, mas eu só estou te falando isso, porque eu sou sincera, eu sou crente de verdade, sincero é sem cera. Aí não sabe, já sai daqui entrando no carro, metendo o pau nos outros. Vai fluir uma oração dessa, irmãos? Vai fluir? Aí eu sei, não gostei da palavra do pastor Zé Carlos hoje. Não gosto, quando o pastor Zé Carlos faz isso, sim, não gosto. Mas eu quero dizer para você, irmãos, eu já fui falso. Já abracei sem gostar. Já menti para ser beneficiado. Eu quero dizer para vocês, isso não é o melhor caminho não. Você não precisa mostrar para ninguém que você é espiritual, você só precisa mostrar que você é verdadeiro. Quer ter uma vida de sucesso? Seja obediente. Quer ter uma vida de sucesso? Para de apontar o dedo e abraça os braços, abre os braços e fala assim, vem que eu quero te ajudar. Nós estamos precisando de gente na igreja que para disso aqui, ó. Você, não, nós estamos precisando de gente que faz isso aqui, ó. Vem cá que eu quero te ajudar. Abraça mais, fala menos. Abraça mais, fala menos. Elogia mais, critica menos. Se você não quer ter problema e não quer ver crítica, se você não quer ver coisa errada, o primeiro lugar que você tem que sair é dessa igreja. Se você não quer ver coisa errada, o primeiro lugar que você tem que sair é dessa igreja, porque esse lugar está cheio de coisa errada. É mesmo, pastor? Só porque o bispo não está aqui, você está falando isso? Não, porque aqui dentro está cheio de pessoas erradas, inclusive começar por mim. Misericórdia, você está em pecado, pastor? Não, estou falando para você que eu sou um ser humano como você, que comete erros como você talvez comete, só que eu aprendi a ser verdadeiro e a encontrar o caminho certo, e é esse caminho que eu ensinei para você nessa noite. Então, se você tem algo contra alguém, fala, irmão, me ajuda em oração. Já tive vontade de dar uns 2 bufetão aqui dentro, mas eu me segurei. Imagina nós chegando lá no céu. Imagina a nossa chegada lá no céu. Psst. Opa! Calma aí. Calma aí o quê? Mas você sabe com quem você está falando? Super mega Power Ranger azul, meu querido. Não. Lá na terra eu fui o Power Ranger azul, rosa,
Não, rosa para as mulheres, tá, irmãos? Vigia. Eu fui o super. (5 de novembro), você, malvado. Dia tal, tal. Onde você achou isso? Aonde você achou isso? Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, procurando não só adoradores. Fofoqueiro, mentiroso, pecador, está procurando tudo isso também. Quantos creem numa igreja mais sincera e mais verdadeira, irmãos? Eu acredito numa igreja melhor, irmãos. Eu acredito numa igreja onde as pessoas se relacionam, porque eu descobri algo há pouco tempo, que igreja é um lugar de difícil relacionamento. Igreja é um lugar de difícil relacionamento. Nem todo mundo se ama, nem todo mundo se gosta. Isso está errado. Aqui tem que ser o pedaço do céu, aqui tem que ser o melhor lugar. Nós temos que respeitar as indiferenças uns dos outros e nos amar a si mesmo. Aqui tem que ser o melhor lugar. Ou o salmo é mentira. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem gente que já vem para a igreja: ai meu Deus, ai, hoje eu tenho que ir para o culto. Se você não tem prazer porque algo está errado, fique de pé, eu quero orar por você.